Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro do profeta Miqueias, agora no capítulo 5, falando sobre Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio então trazer o conhecimento, a revelação de Deus, mostrando o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é quem vai nos dar condição de ir ao Pai, conhecer a sua palavra, saber qual a sua vontade e nos dá poder para viver praticando essa palavra. Então, obedecendo a Deus, vencendo o mal, na prática do bem, agradando a Deus. Quem nos dá esse caminho é Cristo através do batismo com o Espírito Santo. Então, é por isso que todos os profetas vão falar sobre a necessidade do seu sofrimento e da sua glória, porque é entrando na glória que ele derrama o batismo, a promessa, o Espírito Santo, para nos conduzir em toda a verdade. Vamos então ver Miqueias capítulo 5, a partir do versículo 1. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. Então aqui já está falando de uma passagem em que Israel deixará de ter a preeminência na bênção de Abraão, no caminho para o Pai, no conhecimento de Deus. Então vai passar para o Evangelho. O Evangelho não é passar toda a bênção para os gentios, mas é trazer os gentios à paz com Israel para compartilhar a bênção. E Miqueias 5 vai tocar exatamente neste ponto da abertura da porta da graça para que entre na prática das boas obras, no caminho da vida, da salvação, no evangelho da paz, os gentios. Então, a união entre gentios e o povo de Israel. Por isso, primeiro precisa ferir com a vara na face ao juiz de Israel. A morte de Jesus, ele foi crucificado pelos judeus para que pudesse, pelo seu sangue, abrir a porta, então, também para os gentios. Como ele é rejeitado por Israel, feriram ao juiz de Israel, feriram a Jesus, por isso a necessidade da sua morte, do seu sofrimento. Agora os gentios, pela fé, também podem estar juntos com Israel, nesse mesmo caminho do reino de Deus, da vitória, da eternidade. Versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, veja que um versículo completo a respeito de Cristo, que vai governar em Israel, vai assumir então um governo eterno, unindo os gentios com os judeus, com Israel, com os filhos da promessa, os primeiros, com os novos agora, que se unem pela fé em Jesus Cristo, que nasceu em Belém, o que governará em Israel, governará pela palavra de Deus, governará pela unção do Espírito Santo, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Realmente Jesus aparece lá como a luz. Quando Deus, o Pai, diz haja luz, essa luz é Cristo. Então, ele já está com Deus, com o Pai, desde os dias da eternidade. Como ali filho unigênito, como filho primogênito, gerado pela palavra de Deus. E nós agora vamos entrar também nesta família da salvação, irmãos em Cristo. Irmãos com Cristo para a eternidade, para a herança dos céus, para a herança eterna. Versículo 3. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então aqui uma profecia sobre Maria, sobre estar de parto, aqui está de parto, tiver dado à luz, ela está no momento do parto, como uma parturiente. Então nesse momento que vai dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus, nascendo aqui entre nós, na terra,
Então é hora desse princípio, dessa união em Cristo de todos os irmãos, filhos de Israel, de todas as nações, judeus dispersos por todo o mundo, todos se unindo em volta de Cristo, voltando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, nascendo de novo, nascendo da água, do Espírito. Toda a obra é completa de Deus, da palavra pregada, crida no mundo, recebido na glória, batizando com o Espírito Santo. Então agora, essa palavra, ela é transmitida pelo poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder, descendo sobre vós o Espírito Santo, virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui todos os irmãos vão ouvir a palavra e vão voltar para Deus. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E todas as nações se tornarão também como filhos de Israel, irmãos em Cristo, novamente agora unidos em Deus, voltando para Deus. Porque no princípio, criou Deus o céu e a terra, criou o homem, criou a mulher, criou todas as coisas. Então voltando a Deus agora através de Cristo. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Veja que a própria promessa do Evangelho está aqui em Miqueias. Esse Evangelho será pregado até aos fins da terra, até aos confins da terra, por todo o mundo, por toda a terra, através de Cristo. Porque com a sua morte, seu sofrimento, ele foi glorificado. Ele que morreu por amor, sofreu, venceu a morte por amor, venceu o diabo, venceu o inferno, venceu todo o mal e nos dá acesso ao Pai, é recebido na glória e derrama o poder do Espírito Santo para que seja engrandecido até aos fins da terra, como está aqui em Miqueias 5, versículo 4, até aos confins da terra, como encontramos em Lucas e Atos dos Apóstolos. E ele permanecerá, Cristo, como pastor, apacentando o povo na força do Senhor. Então agora, pelo poder do Espírito Santo que está entre nós, o povo é apacentado pelo poder de Deus, pelo ensino do Espírito Santo, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão. Então quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem esse discernimento, esse conhecimento, esse poder, como está em nós, o poder do Espírito Santo, permanece, levando esse conhecimento de Deus, engrandecendo a Deus, glorificando a Deus até aos fins da terra. Que Deus te abençoe, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.